Essa história que eu vou te contar agora, 2 horas, 1 minuto, até parece mentira, mas não é. Vejam só, no Planalto Norte catarinense, mais uma estufa de fumo foi destruída pelo fogo. É a 4ª em uma semana. E aí foi um trabalho bastante difícil dos bombeiros, porque exigiu mais de 2.000 litros de água para controlar o foco de incêndio. É o repórter Ednei Vassoaski que apurou esse caso e retorna agora na tribuna com as informações. Ednei, com você. Olha, essa safra de fumo está bastante complicada aqui no Planalto Norte. Vários fumicultores já perderam as suas estufas para incêndios e na sexta-feira a gente havia trazido aqui a informação de que em Irinópolis 3 estufas de fumo haviam incendiado em menos de 24 horas. E aí no sábado à noite a gente teve mais uma estufa queimada, essa na localidade de Valinhos. E uma particularidade dessa localidade de Valinhos, que fica em Canoinhas, é que ela fica justamente ali no limite com Irinópolis. Fica mais próxima de Irinópolis do que de Canoinhas. Tanto é que os bombeiros de Irinópolis é que combateram esse fogo. E ainda tem um detalhe dessa situação que torna ela ainda mais trágica, é que os bombeiros se perderam. O GPS não apontou a localização correta e aí então eles demoraram pelo menos uns 10 minutos a mais para chegar até o local do incêndio, o que levou ao consumo total, pelo fogo do fumo que estava então secando nesta estufa. Aí então tinha mais uma situação que os bombeiros tiveram que atender de um homem que foi atingido por uma telha dessa estufa. Ele foi atingido na cabeça com essa telha, então teve que ser levado para o hospital para receber atendimento médico, mas felizmente passa bem. Essa já é a safra com o maior número de queimas de estufa aqui do Planalto Norte dos últimos anos. Recentemente a gente conversou com os bombeiros sobre essa situação e eles deram algumas dicas e falaram sobre alguns possíveis motivos de tanto incêndio em estufa. Muitas das edificações, quando periciadas, isso é, investigadas pelo Corpo de Bombeiros Militar depois de um incêndio, notam-se que há precariedade de sistemas preventivos, ou seja, um hidrante, um extintor de incêndio que poderia conter na fase inicial daquele incêndio, no princípio daquele incêndio, evitando que o dano se alargasse ali até a chegada dos bombeiros. Como a gente enfrenta essa dificuldade de acesso, localização, para as guarnições chegarem com rapidez nesse tipo de incêndio, além do material de ser altamente combustível, de facilidade enorme de combustão, a gente poderia sim ter uma redução significativa com o implemento de mais medidas de segurança contra incêndio. Dicas valiosas que precisam ser seguidas, principalmente a questão da instalação elétrica, que quase que em todos os casos de queima de estufas, isso é apontado, a precariedade na instalação elétrica que leva então a esses incêndios. Valeu, Ednei, pelas informações. Episódio curioso, eu diria, justamente por conta da quantidade de casos, 4 em menos de uma semana, mas ouvimos aí o bombeiro entrevistado pela nossa equipe no Planalto Norte dizendo que geralmente a rede de energia elétrica desses espaços pode estar por trás do início do foco desses incêndios, mas é claro que é algo a se apurar. Inclusive, nossa equipe do Planalto Norte também continua de olho nessa história. Teremos aí outras atualizações em breve sobre esse caso, para saber se talvez não vai ter polícia civil na história ou se realmente as análises feitas pelos bombeiros apontam para a questão da rede elétrica desses espaços, mas 4 locais idênticos, estruturas ali, utilizada para a produção de fumo, incendiadas aí em menos de uma semana, no mínimo inusitado, eu diria.